E olha só, viu, pessoal, a gente vai continuar agora aqui o nosso programa, só que com outro bate-papo. Tem alagoano ocupando uma posição de referência lá no Ministério da Cultura. E ele está aqui hoje, com muita honra, nós vamos recebê-lo para que ele possa contar como é que está sendo essa experiência lá e quais que são as ações do Ministério da Cultura aqui para o nosso estado. Sandro Regueira, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Depois desses 5 intensos meses, vamos bater um papo? Vamos lá? Intensos mesmo. Foram intensos, né? Assim, mudança de gestão, você chegando lá em Brasília, ocupando uma posição muito importante lá no Ministério. Como é que tem sido, assim? Olha, a gente não tem tempo de respirar, né? Tá sendo realmente muito intenso. Sim. Na verdade, o Ministério ele existe há 4 meses, né? Porque o decreto que estabeleceu a criação do MINC, criação do MINC se deu no final de janeiro, dia 24, por aí. Só que a gente tem uma demanda represada muito grande, porque a sociedade, durante esse período inteiro, desde que acabou o Ministério e tal, ela não parou de se mobilizar, de se movimentar, de construir pautas. Um exemplo delas é a própria Paulo Gustavo, que traz a gente para cá nesse momento, né, com o Circula MINC e tudo mais. E aí tem uma coisa que é engraçada, porque a gente começa o Ministério, né, na verdade o Ministério nem existia ainda naquele mês de janeiro, e a sociedade já na primeira, segunda semana já está cobrando. O Gustavo tem que ir para a rua, quais são as ações, etc. Cobrando bem, assim, com uma sensação de alívio, né? Porque finalmente a gente tem a cultura reconhecida e com protagonismo que deveria ter há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, né, com que tem essa ansiedade, às vezes cabe à gestão, né, conciliar tanto essa questão administrativa de organizar a casinha, né, de um ministério que estava completamente destruído, e com as demandas da sociedade, que estavam lá represadas, reprimidas e, ao mesmo tempo, são extremamente legítimas. Então, a gente não dorme, trabalha por 2 mesmo. Imagina, havia uma demanda reprimida, havia essa necessidade, né, da sociedade como um todo em ter de volta o Ministério da Cultura. Parece que a gente, assim, sofreu um impacto, um baque muito grande nessa área específica, né? Isso, para completar, ainda teve a questão da pandemia, né? O setor cultural foi o primeiro que parou e o último que voltou. Tem gente que ainda está mal das pernas por aí. Tem um compromisso muito grande em entender essas pessoas enquanto humanas, não são só números, né? Acho que talvez seja a grande diferença do governo Lula para o seu antecessor. Aquela solução numérica lá do pessoal dos escritórios, etc., são seres humanos. Assim, cada númerozinho daquele, eu estou na subsecretaria que tem 22 mil prestações de contas reprimidas. Assim, é um passivo que a gente tem hoje está tratando lá. Cada uma desses 22 mil se trata de um agente da cadeia produtiva nacional. Então, são famílias, cada uma dessas 22 mil são famílias, às vezes são dezenas, centenas de pessoas. A gente precisa ter esse olhar com muito carinho para lidar com cada coisa dessa. Muito bem, agora vamos falar sobre a sua vinda aqui para o Estado, né, de volta para a terrinha. Lei Paulo Gustavo, explica para a gente. A Lei Paulo Gustavo, ela é resultado da Lei Complementar 195. Ela surgiu de uma demanda da sociedade civil, né, foi votada lá ainda no governo Bolsonaro. Bolsonaro vetou, enfim, tem uma historinha aí, uma linha do tempo que vai culminar com uma decisão do STF. Tem uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, que acaba sendo ratificada agora, inclusive no começo desse ano, no final do ano para o começo desse ano. E ela estabelece que esse recurso ele tem caráter emergencial, porque ainda é para mitigar os efeitos da pandemia e que ele deve ser executado até o dia 31 de dezembro deste ano. Então, a gente está falando de 3,8 bilhões, o maior recurso da história do Ministério da Cultura, né, do setor cultural investido pelo governo federal da história. E a gente está falando de uma política pública que vai atingir 100% dos entes da federação. São 100% de municípios. Cada um dos municípios de Alagoas, dos 102 municípios de Alagoas, tem um recurso lá destinado para ele. Cada um dos 27 estados tem recurso destinado para ele. Então, assim, é uma oportunidade muito grande, inclusive, de fortalecer o Sistema Nacional de Cultura. A gente tem o SUS, por exemplo, né, que está em todos os lugares e tal. Uma das grandes conquistas, talvez, da Lei Paulo Gustavo, seja o compromisso com a adesão ao Sistema Nacional de Cultura feito pelos prefeitos e pelos governadores. Ou seja, daqui a um ano, todos os municípios, pelo menos essa perspectiva, que recebam esse recurso, a gente espera que todo mundo receba, né, porque esse recurso é para a população, ele
vai ter que implantar lá o Sistema Nacional, ou seja, plano, fundo e comitê, né? Você, inclusive, esteve recentemente em Coruripe, não foi? Alguns dias atrás. Como é que foi, assim, também falar um pouquinho sobre essa lei lá para a população? Então, eu recebi um convite. Eu acho que tem uma coisa que é engraçada. O slogan do governo é União e Reconstrução. Eu vim para cá, eu conversei com o secretário executivo Márcio Tavares, conversei também com o deputado Paulo, que coordena a bancada de deputados federais aqui no estado de Alagoas. E essa questão do slogan, as palavras, elas são jogadas ao vento e tudo mais. Mas tem uma coisa que faz com que elas se transmutem em realidade, que é a realidade prática, né? Que é aquilo que faz com que ela tenha algum sentido. O governo do presidente Lula é realmente um governo de união e reconstrução. E nesse sentido a gente está buscando aqui dentro do próprio estado de Alagoas demonstrar isso na prática. Então a gente quer demonstrar que a Lei Paulo Gustavo ela não tem partido, ela não tem viés ideológico, ela não tem nenhum tipo de fronteira. E a gente foi muito bem recebido lá pelo secretário de Cultura de Coruripe, a gente teve um apoio muito bacana lá da Prefeitura de Coruripe, assim como pretende ter de todas as outras 102 prefeituras do estado de Alagoas, assim como a gente tem conversado com o próprio governo do estado de Alagoas, que é nosso aliado. Que bom, e a gente fica sempre aqui na torcida. Bem, podemos esperar outras ações do Ministério da Cultura, né? Temos você como representante lá. A gente pode esperar mais ações aqui para o nosso estado? Com certeza. Para além da Lei Paulo Gustavo, a gente já está trabalhando nesse momento na Lei Aldir Blanc II, né? A gente fala a LAB 1, a gente chama Lei Aldir Blanc II. Que ajuda muitos artistas, né? Eu acho que praticamente vários artistas, não, quase todos os artistas que já vieram aqui no programa, eles sempre falam da Lei Aldir Blanc, porque realmente ajuda, e foi o que ajudou bastante durante a pandemia, né, que você citou. Pois é, então assim, você tem aqui a realidade prática, você consegue, através dessa função do jornalista, aqui presenciar os efeitos disso tudo, isso é muito bonito. A Lei Aldir Blanc ela vai ter uma segunda edição, que é uma edição ampliada e estendida, vamos dizer assim. E ela tem um marco interessante, porque ela vai fazer com que a política pública do Ministério da Cultura ela pare de ser Copa do Mundo, entendeu? Então vai ter, todo ano vai ter. A partir e por isso também a importância do Sistema Nacional de Cultura valendo. Os municípios que não fizerem adesão ao Sistema Nacional de Cultura não vão receber a LAB. A gente está falando aí de um aporte superior a 3 bilhões, de aproximadamente 3 e 4 bilhões, direcionados todos os anos, nos próximos 4 ou 5 anos, na cultura nacional, também para todos os entes da federação, para todos os estados, para todos os municípios, de forma democrática e horizontalizada para a população. Coisa boa. Do alagoano Sandro Regueira, que está como subsecretário lá no Ministério da Cultura, para os alagoanos que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, qual é a grande mensagem que fica sobre essa atuação em um órgão tão importante, né, que vai aí ajudar, com certeza, muitos artistas e toda essa classe da cultura? Eu acredito que a gente tem que olhar para frente, né? A gente não se pode acabar de tentar derrotar aquilo que não se pode destruir. A cultura é aquilo que caracteriza um povo. E o Ministério é só a síntese disso, é aquilo que vai dar fluência através do Estado para isso tudo. A gente está lá trabalhando pelo povo, no povo e com o povo. A gente acredita que através disso, né, essa é a princípio que vai fazer com que a dimensão cidadã, com que a construção da educação e o próprio fomento da cultura, da tradição, da memória, da cadeia produtiva dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, eles sejam referenciados, né, e eles sejam tratados da forma como deveriam ser. A cultura é aquilo que vai estabelecer, né, a verdadeira fronteira entre o que a gente é e o que a gente deixa de ser. Verdade. E nós temos que compreender isso. Muito bem, gente. Então, a gente conversou com o Sandro Regueira, ele que é subsecretário lá no Ministério da Cultura, e falou um pouquinho sobre as ações, né, do Ministério aqui no nosso estado e também quais que são aí os próximos planos, projetos que vai com certeza ajudar bastante muitos de nós. Sandro, obrigada mais uma vez pela sua participação. Quer deixar algum contato, alguma rede social? Tem a do Ministério, tem a sua também, né? Se quiser, fique à vontade. Bom, Instagram, @Sandro Regueira. Se quiserem falar lá do Ministério,
61 20 24 2066, esse é o telefone da SGPTC, Subsecretaria de Gestão de Prestação e Tomada de Contas. Muito bem, obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho que está desempenhando. Boa sorte aí, que eu sei que a caminhada ainda vai vir muitos desafios. Obrigada, bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí.